Isso mesmo, dividendos são irrelevantes para o longo prazo. Não importa nada se você receber ou não dividendo. Mas calma. Antes de você vir todo com raiva que não sei o que, falando o que você está falando, como assim? Espera, assiste esse vídeo e aí você vai saber do que eu estou falando. Pelo menos escuta, beleza? Antes de mais nada, tá? Não vem com pergunta na cabeça, tipo, então você não apoia dividendos, então você é contra dividendos. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Não é porque dividendo é irrelevante que eu vou reclamar se eu receber ou não. Se não importa nem pro bem e nem pro mal, tá? Então é simplesmente isso. Vamos primeiro entender o que é dividendo, tá bom? Então vamos imaginar uma barraquinha de cachorro-quente. A barraquinha de cachorro-quente, ela vai ter as suas operações, ela vai gerar dinheiro, vai pagar, né, os fornecedores, vai pagar a matéria-prima, essas coisas todas, vai pagar funcionário, vai sobrar um dinheirinho no final. Esse dinheirinho é o lucro que ela gerou. O lucro que ela gerou pode ser usado de diversas maneiras por ela, né? E quem vai tomar essa decisão é o dono da empresa, né? O controlador daquela empresa, seja ela uma empresa gigantesca ou a própria barraquinha de cachorro-quente. Esse dinheiro ele pode ser usado de duas formas diferentes, né? Pegando de uma maneira geral. Ou esse dinheiro é usado para reinvestir no próprio negócio, seja comprando uma outra barraquinha, comprando, salsichas melhores, pães melhores ou essas coisas todas. Ou esse dinheiro pode ser distribuído para os acionistas em forma de provento, seja ele dividendo ou juros de capital próprio. Quando eu digo dividendo aqui, eu quero dizer os dois, tá? Eu quero dizer proventos de uma maneira geral. Então, na verdade, esse dividendo ele só vai ser saudável se a empresa tiver lucro. Se a empresa não tiver lucro, a empresa não vai ter dinheiro para distribuir para os seus acionistas. Então, o dividendo é uma consequência. Ele não é, propriamente dito, uma coisa por si só. Se não tiver lucro, não tem dividendo. Ponto final. Mas vamos um pouco mais a fundo, vamos nos aprofundar aqui. Segundo os professores Miller e Modigliani, lá num paper que eles fizeram em 1961, intitulado Dividend Policy, Growth and Valuation of Shares, né? Ou seja, política de dividendos, crescimento e o valuation das ações, eles mostraram, né, por A mais B, que a quantidade de dividendos que uma empresa vai distribuir ou não, no fundo não importa no retorno que ela vai oferecer para o longo prazo. Tem vários outros fatores que influenciam isso antes, né? Então, o lucro, o crescimento, as vantagens competitivas, tudo isso. Então, antes de você considerar dividendo, você considera essas coisas aí. E isso pode ser visto na prática, né? Isso é matemático. Você sabia que o preço das ações cai de acordo com a quantidade de dividendos que ela paga? Isso daí eu tenho quase certeza que você não sabia. Ou pelo menos você nunca foi lá e testou. Uma empresa, quando ela decide que vai distribuir dividendo, ela define as datas, né? Tanto a data de pagamento quanto a data X. O que é a data X? A data X é a data a partir da qual o acionista que tem aquelas ações não tem mais direito de receber os dividendos que ela declarou. Então, o que acontece? Um dia antes da data X, o preço da ação é tal. No dia da data X, o preço vai ser diminuído pelo valor do dividendo pago. Então, no final das contas, dividendo não altera o seu patrimônio. Seu patrimônio continua exatamente o mesmo com ela pagando ou não esse dividendo. Por exemplo, se uma empresa tem ações que valem R$100 e você tem 10 ações dessa empresa, fazendo as contas, você vê que você tem R$1.000 de patrimônio. No dia seguinte, né, ela decide que vai pagar dividendo, tá? E aí, ela vai pagar R$1 de dividendo por ação. Então, você vai ter 10 ações que multiplica R$1 de dividendo, você vai receber R$10 de dividendo ao todo. Só que o preço da ação, ele vai diminuir em R$1. Ela não vai estar mais valendo R$100, ela vai estar valendo 99. Então, o que acontece no final das contas? Você vai ter 10 ações que multiplica R$99 por ação, você vai ter R$990 de ação, mais R$10 em cash, né, em dinheiro, na sua conta da corretora. Então, no final das contas, você vai continuar tendo seus R$1.000 de patrimônio. Não vai ter mudado nada na sua vida você ter recebido esse dividendo ou não. Isso daí é engraçado. Então você ainda está duvidando. Então, vou te mostrar dois exemplos aqui, um com Fleury e outro com Sul América, que eu fui lá e eu chequei.
Ó, primeiro vamos mostrar a Fleury. A Fleury definiu que ela ia pagar juros sobre capital próprio no dia 6, né? O dia 6 era o último dia que você tinha o direito de receber. E ela fechou o dia 6 custando um valor. Se você for olhar depois, né, no dia seguinte, né, que eu peguei os dados do dia 6 ou do dia 7, no dia 7 você pode ver que o valor de fechamento do dia 6 alterou. Não é mais aquele valor que ela tinha fechado, é o valor menos a quantidade que ela pagou. E agora, o mesmo exemplo com Sul América. Sul América também aconteceu a mesma coisa, ela fechou com um valor, pagou juros sobre capital próprio, no dia seguinte ela amanheceu com um valor descontado. E não necessariamente a empresa ela vai recuperar esse valor que ela pagou no dia seguinte do mercado, porque é aleatório, você não consegue prever. O mercado no curto prazo é completamente aleatório. Não dá para você prever se a ação vai valorizar, vai desvalorizar, vai se manter. Você não consegue prever. Então, se você não consegue prever, pare de tentar dar uma de vidente. Não vai dar certo. Então, é por esse motivo principal que você não deve usar dividendo como critério de escolha de ações. Você não pode pegar e falar, só vou investir em ações que pagam dividendo. Porque no final das contas, isso não adianta nada. É lógico que você vai sim olhar payout, dividend yield você não precisa olhar porque dividend yield é horrível, mas isso daí a gente pode falar sobre em outro momento. Você vai olhar o payout, vai olhar a quantidade de dividendos que a empresa paga. Por quê? Porque você vai, olhando esses indicadores, você vai entender o momento que aquela empresa está passando. Se é uma empresa que retém mais os lucros para crescer, se é uma empresa que não tem mais para onde crescer, então ela já vai distribuir os dividendos para os acionistas. É tudo isso que você tem que considerar na hora, mas você não tem que usar como critério seletor de vou investir nessa empresa só porque ela paga dividendo, ou vou investir em empresas que pagam dividendos acima de 5%. Isso não existe, beleza? Você vai usar principalmente o payout, que é a quantidade de proventos que a empresa distribuiu, dividido pelo lucro líquido, né? A quantidade de dividendos comparado com o lucro que ela gerou, para poder entender qual que é o momento da empresa. Então, por exemplo, uma Ambev. Uma Ambev ela já tem 60% do mercado de cervejas do Brasil. Ela não tem mais para onde crescer. Então, o que ela faz? Ao invés de ela reter os lucros para ela poder crescer, aumentar a produção, que não sei o que, ela não vê sentido em fazer isso. Então, ela pega e distribui mais de 90% do lucro dela para os acionistas em forma de dividendos. É por isso que dividend yield não importa, tá? É um dos motivos. A Ambev é uma empresa de dividendos completa. Dividend yield é uma porcaria para você ver isso. Você tem que ver pelo payout. Ao mesmo tempo que quando você tem esse critério de dividendos para a escolha de ações, você não vai investir em empresas que dão retornos estratosféricos só porque elas não pagam dividendos. Quer ver exemplo? Google nunca pagou dividendo. Amazon nunca pagou dividendo. A Apple, até pouquíssimo tempo atrás, nunca pagou dividendo. Aí ela começou a pagar 25% só do lucro dela. Essas e muitas outras empresas nunca pagaram dividendos para os acionistas, né? Só que mesmo elas nunca tendo pago dividendos, elas dão retornos muito grandes, porque elas estão em um momento de puro crescimento. Elas pegam o lucro que ela gerou, reinvestem no próprio negócio para poder gerar mais lucro no futuro. Então, se você vê dividend yield ou qualquer outra coisa que envolva dividendo e usa isso como critério de escolha de ações, para com isso, porque você está deixando muitas empresas boas de fora só para você ficar focando em coisas que não importam nada. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeos novos você ser notificado. Assista as lives, né? Eu faço live toda semana aqui no YouTube. E é isso. Bora, vamos com tudo aprender a investir.